Gênesis capítulo 37, nós vamos falar de uma das histórias mais conhecidas da humanidade em relação à Bíblia, que é a história de José. Inclusive tem até filme de José no Egito, mas o que aconteceu? Bom, José ele era realmente o filho preferido de Jacó, a Bíblia fala desta forma, e ele era preferido, ele era o mais amado porque foi o filho que Jacó teve na velhice. E aqui nós não podemos fazer um senso de julgamento porque que Jacó amava mais José do que os outros irmãos, mas é o que a Bíblia nos ensina sobre esse amor desse preferido. E ele gostava tanto mais assim de José que ele comprou, né? Ele pediu para que se fosse feita uma túnica para José. E aí, obviamente, que o pai tratando bem um filho mais novo despertava esse ódio nos demais irmãos. Em dado momento, os irmãos de José estavam indo apacentar as ovelhas e aí Jacó ele pede para que José vá até lá e saber trazer notícias dos seus irmãos. E quando ele vai ao encontro dos seus irmãos, os irmãos começam a confabular entre si. Por quê? Antes um pouco, José tinha tido 2 sonhos e ele revela esses sonhos aos seus irmãos. Né? Em dado momento ele sonha que ele estava numa plantação, né? Havia um feixe e os feixes de todos os irmãos vinham e se curvavam diante dele. E aí os irmãos retrucavam ele dizendo o seguinte: ué, você está querendo dizer que nós vamos servir você? Eles não aceitavam esse tipo de coisa. E um outro sonho que José teve, onde que os astros, 11 estrelas, também se curvavam a ele. Ele até fala para Jacó esse sonho, e Jacó também repreende ele. Ou seja, era como se José já tivesse tendo uma visão do que ele viveria um dia, mas não sem passar pelo largo sofrimento que José passou, que nós vamos ver aqui, que nesse capítulo 37, quando esse José vai ao encontro aos seus irmãos, os irmãos começam a falar entre si: lá vem o sonhador, vamos dar um jeito nele. E eles acabam confabulando entre si, dizendo o seguinte: olha, vamos matar ele. Daqui a pouco vem um dos irmãos: não podemos matar ele, porque ele é sangue do nosso sangue, né? Vamos jogar ele numa cisterna, vender ele como escravo. A gente pega essa túnica aí que o nosso pai deu para ele e vamos manchar de sangue e fala pro pai que ele foi morto, devorado por algum animal selvagem. E foi assim que fizeram, embora um dos irmãos José tinha a intenção de soltá-lo. Não deu tempo de soltá-lo da cisterna porque ele foi vendido, né? Assim acaba o capítulo como José sendo vendido como escravo, indo parar na casa de Potifar. E aí eles realmente pegaram a túnica de José, mataram ali um animal, mancharam de sangue essa túnica e levaram até Jacó, dizendo o seguinte: olha pai, nós encontramos isso aqui, deve ser do nosso irmão. Obviamente que Jacó reconhece aquela túnica e ele chora amargamente porque ele havia ali naquele momento acreditado que seu filho preferido tinha sido devorado. Então a Bíblia fala também do sofrimento de Jacó no momento em que ele rasga as vestes, né, que era um sinal de extremo pesar, de profunda dor, e ele lamenta a morte de seu filho. Aqui nós vemos claramente o que a humanidade é capaz de fazer, né? Você vê irmãos de sangue motivados por ciúmes, pela inveja, porque o filho era preferido, são capazes de mentir para os próprios pais, mentiram para Jacó, para poder contestar isso de forma velada, né, no sentido assim: não, você acabou seu preferido, né? E entre eles falavam assim: vamos jogar ele como um escravo, vamos vender ele como escravo para ver onde esses sonhos dele vai parar. Então nós vemos ali talvez a inocência de José, no sentido de comentar esses sonhos com os irmãos e com o pai. Para mim, eu percebo como uma pessoa que era inocente mesmo, alguém que não sabia que comentar estas coisas ia trazer tantos problemas, porque isso é levado em conta na decisão de vendê-lo como escravo. Mas eu também olho com muita tristeza um episódio muito triste desses irmãos de sangue de José, que são capazes de mentir para o próprio pai para acabar com essa preferência que havia sobre José. Então nós vemos com clareza que aqui José, por mais inocente que ele fosse, por mais ingênuo que ele fosse, ele era alguém que ele não merecia, entre aspas, ter passado por isso, porque ele não plantou isso para ele. Ele não tentou ser de uma forma assim, impor sobre os seus irmãos, embora ele tenha falado dos seus sonhos, mas não como um plano. E aí nós percebemos então que coisas ruins acontecem com pessoas que também são inocentes. A Bíblia não nos engana em relação a isso, embora você já deve saber qual é o desfecho da história de José. Isso não significa que ele não tenha sofrido, e foi muito sofrimento. Embora nós vamos falar sobre esses sofrimentos, essas etapas desse sofrimento na leitura bíblica, acompanhando aqui essa série de vídeos. Não é fácil você viver enclausurado quando você não fez nada. Não é fácil você ser culpado de coisas que você nunca fez.